A paz do Senhor, amados irmãos, aqui quem vos fala é seu irmão em Cristo, Enomi Santos, e nós somos do canal EBD Views Teologia Visual. Estamos aqui para apresentar os nossos gráficos com base nas nossas lições. Como você sabe, nós estamos estudando a lição de número 4 e o trimestre todo nós estamos estudando os valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. E nós estamos estudando aí a lição 4, que tem esse título, Resguardando-se de Sentimentos Ruins, tá bom? Então aí está a nossa capa, né? Com uma imagem mostrando a questão do coração, porque de fato a palavra de Deus diz claramente que de tudo que nós devemos guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, meus irmãos, esta lição ela é muito importante, porque ela trata da questão relacional, da questão de relacionamentos, né? A palavra-chave nessa lição, de fato, é relacionamentos, né? E foi isso que Jesus veio fazer. Primeiro, ele veio trazer para nós o relacionamento entre nós e o nosso Deus. Mas este relacionamento entre nós e o nosso Deus deveria também refletir-se no relacionamento com o próximo, né? Então, claro que o Senhor valoriza o relacionamento com o próximo, tendo como base o relacionamento com o nosso Deus. Amém? Então vamos lá, essa aí é a nossa lição. Eu quero mostrar aqui também para os irmãos o nosso gráfico esboço. Esse aqui é o nosso gráfico esboço, que tem o título que eu já falei para os irmãos, Resguardando-se de Sentimentos Ruins, né? Aí nós temos aqui também o nosso textuário, que diz: Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. Mateus 5:22. E a verdade prática diz: a cólera e a ira não podem dominar o coração do crente. Elas devem ser evitadas e vencidas com o ensino do Evangelho. Interessante que Jesus ele começa dizendo: Eu, porém, vos digo, né? E o nosso comentarista, o pastor Ziel, sempre enfatiza isso que Jesus falou, porque, como diz o Champlin, é como se Jesus estivesse dando a sua versão para a lei, porque Moisés disse aquilo, mas ele agora estava dizendo isso. Ele não estava retirando nada da lei, mas estava dando uma aplicação, como já temos falado bastante sobre isso, né? Então, é como se fosse um outro Moisés falando sobre a aplicação da lei que deveria ser feita, mas que não foi feita durante todos aqueles anos até em que o nosso Senhor viveu na terra naquele momento, tá bom? Então, esse texto ele é muito importante. O textual, nós vamos falar mais sobre ele também, a verdade prática, que traz esse tema sobre a ira, sobre a cólera, não é, irmãos? Que é muito interessante nós também aplicarmos para a nossa vida. O nosso gráfico esboço, irmãos, está dividido nesses 3 pontos. O Evangelho não é antinomista, nós vamos estudar sobre isso, o que é o antinomismo, a lei e o Evangelho, legalismo e antinomismo, tá? Temos um gráfico só sobre isso daí. Segundo ponto diz: a cólera é o primeiro ato contra o homicídio. Interessante isso daí, né? E aí temos o subitem que diz Jesus e o 6º mandamento, a cólera no contexto bíblico, o valor da pessoa humana, tá bom? Jesus valorizou a pessoa humana, nós vamos estudar sobre isso. E o 3º ponto, a oferta do altar e a desavença. A oferta do altar, evitando a desavença, e aí nós temos a nossa conclusão. Esse gráfico, irmãos, está no nosso grupo
tanto no grupo EBD Views como no grupo EBD em Ação, com o qual nós temos aí uma parceria, né, com os nossos irmãos. Nós estamos ali, pela misericórdia de Deus, ajudando também, assim como todos os demais irmãos também, administradores, estão ajudando, tá bom? Então você pode baixar, você pode imprimir e você pode utilizar na sua escola bíblica dominical, juntamente com os demais gráficos que nós temos, tá bom? Meus queridos, dando continuidade, aí nós temos aqui o primeiro ponto que diz: o Evangelho não é antinomista. A síntese diz: o Evangelho não é antinomista, isso é, ele tem normas, regras e limites claros. O Evangelho também não é legalista. Então, esse primeiro ponto, irmãos, ele vai tratar do que está basicamente no terceiro subitem aí, né? Legalismo e antinomismo. Para falar sobre essas duas coisas, né? E então, aqui como conceito, nós temos o que é o antinomismo. O comentarista é muito claro aqui, né? A palavra anti quer dizer contra e nomos quer dizer lei. Então, é todos aqueles que são contrários à lei, que são contra a lei, tá bom? É importante dizer, e nós vamos mostrar aqui, que essa expressão antinomista, apesar de ser, entre aspas, recente, no sentido de que as manifestações desse antinomismo vêm desde os primórdios, ok, irmãos? É importante que a gente diga isso, porque quando nós olhamos para o Éden, para a lei que tinha no Éden, a gente pode resumir pelo menos em duas leis ali, uma proibitiva e outra permissiva. Deus disse: coma de todas as árvores do jardim. Mas aí a lei proibitiva dizia: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ok? Isso era uma lei, era só uma lei, né? Praticamente, uma lei que não deveria fazer, do que eles não deveriam fazer. Tinha o que eles deveriam fazer e o que eles não deveriam, tá? Mas aí veio a serpente, veio Satanás, já demonstrando essa, essa oposição à lei de Deus. É por isso que ele vai com a sua astúcia enganando a serpente. Não é assim que Deus diz. Você percebe como o antinomismo, ou como essa manifestação demoníaca, ela age dentro desse princípio de que não é o que a lei quer dizer, ou que a lei não é importante, né? Então, de fato, eles estão menosprezando o que Deus falou. Tá bom, irmãos? Então, esse ponto é importante, tá? O conceito é esse, todos aqueles que são contra a lei. E aí, no segundo subitem, nós temos aqui a lei e o evangelho, né? A lei dada por Moisés falava claramente sobre essa questão de matar uma pessoa, né? Mas Jesus, ele vai além do que está na lei. Porque enquanto a lei apontava para o erro, o evangelho trata do erro, procura tratar do erro, procura tratar do mal. Então, se na lei dizia isso, que não era para matar, a lei do Evangelho diz o seguinte, que se alguém no seu coração se encolerizar contra o seu irmão, ele já demonstra essa intenção de matar, porque Jesus veio tratar o homem de dentro para fora. Esse é um ponto importante que a gente precisa ressaltar na questão da nossa lição, né? Na exposição da nossa lição, que Jesus veio tratar o homem de dentro para fora, tratar o nosso interior. Então não adiantava nada, de repente a pessoa ter uma aparência
de que estava tudo bem, mas dentro do seu coração ela estava odiando o seu irmão. Ou seja, porque é no coração que vai começar todo esse processo, não é, irmãos? É dentro do coração que vai começar todo esse processo. Uma coisa que a gente precisa falar antes de entrar nessa questão do legalismo e do antinomismo é que, como eu estava dizendo para os irmãos, esse antinomismo, ele é de fato uma manifestação demoníaca, mas que está presente nos dias de hoje, tá bom? Eu vou dar um exemplo aqui para os irmãos entenderem, professor, e você pode utilizar, acho, na sua classe. Há uma música famosa de um cantor muito conhecido, brasileiro, né? Se não me falha a memória, é Sociedade Alternativa, vocês então sabem de quem eu estou falando. E tem uma parte que esse cantor ele diz claramente: faça o que quiseres, pois é tudo da lei. Essa frase, da qual o cantor já falecido se refere, é uma frase de um ocultista chamado Aleister Crowley, né? Então, Aleister Crowley é uma espécie de ocultista, escritor, e quem conhece a fundo sabe mais ou menos do que nós estamos falando, tá? Então, uma das premissas dele em relação a isso é exatamente essa ideia de dizer que você é livre para fazer o que quiser, porque isto é a lei, isto é a própria lei. Ou seja, a lei é a sua vontade, a lei é o seu querer, a lei é o que você deseja fazer. Você não precisa estar sujeito, subjugado à lei de ninguém, certo? Porque você faz a sua própria lei. Meus amados, não existe uma comparação mais clara do que o que houve no Éden, do que esta demonstração que hoje está instalada no mundo. Porque, de fato, as pessoas, especialmente quando entra outras vertentes, aí a gente fala, por exemplo, do relativismo, o relativismo moral, que diz que aquilo que é certo para você é errado para mim e vice-versa, porque eu faço o parâmetro do certo e do errado, e isso é eu quem faço, tá? E esse antinomismo é mais ou menos essa ideia de dizer que você pode viver a sua vida de acordo com aquilo que você achar que é correto, tá? E aí é claro que todo tipo de liberalismo, todo tipo de permissividade vai entrar nesse ponto aí sem problema nenhum para essas pessoas. Mas isso não é bíblico. Podemos dizer que isto é até demoníaco, tá bom? É só você dar uma estudada melhor sobre quem foi esse personagem que esse cantor cita na sua música, tá? Você vai ver o histórico dele, né? E isso é uma coisa que está instalada nos dias de hoje, tá bom? Meus queridos, o terceiro ponto fala sobre legalismo e antinomismo, né? Legalismo como sendo uma atitude que concentra na observância e prática rigorosa da lei como elemento determinante para uma comunidade alcançar o favor de Deus. Ou seja, você precisa ser fiel de maneira mecânica aos preceitos de uma lei, tá bom? Infelizmente foi isso que aconteceu. Eu tenho aqui um gráfico para mostrar para os irmãos que nós fizemos, tá bom? Para comparar o legalismo e o antinomismo, tá bom? O legalismo, como diz esse cartãozinho que está aí em cima, não é? Esse balãozinho aí, ele diz: eu sou salvo pela obediência da lei. E o antinomismo diz o seguinte: eu sou salvo pela minha própria lei, que foi aquilo que eu falei para vocês aqui, baseado na frase do Aleister Crowley:
faça o que quiseres, pois é tudo da lei. Ou seja, a lei é tudo que você quiser fazer. Você está livre para fazer o que quiser. Tá? Então, nesse gráfico a gente tem aí um comparativo das duas coisas, o legalismo e o antinomismo. Então, no legalismo você tem aí uma conduta mecânica, porque existe um sistema. Então, esses sistemas eles são complicados, porque de fato vai causar uma obediência mecânica à lei, que era o que acontecia, tá bom? Acontecia exatamente isso, essa mecanicidade da lei, que é complicado isso, né? No legalismo você tem uma obediência cega. Não é uma obediência dentro de um livre-arbítrio, dentro de digamos assim, do preceito do amor, né? Não era uma obediência cega. A moral também era negativa. Você vê lá que no tempo de Jesus houve essas manifestações da lei, mas de maneira completamente equivocada, né? Por exemplo, você tem lá alguém trazendo uma mulher que foi pega em adultério, e aí eles queriam, tipo assim, provar Jesus, testar Jesus sobre qual era a opinião dele em relação àquilo que estava sendo feito ali. Ora, mas a lei dizia que eram os dois para serem levados, né? Porque o homem também adulterou, não foi só a mulher. Então foi o homem que também adulterou. Mas eles não fizeram isso. Então veja como a observância ali da lei estava negativada, estava errada, estava equivocada, né? No legalismo, o tom é sempre proibitivo, né? Sempre proibitivo. E é claro que, apesar de ter normas, a lei tem normas, mas ela precisa partir de uma observância em que tenha como pano de fundo o próprio amor, né? Não só essa questão de proibir, de dizer que não pode. Aliás, isso também é algo que às vezes parece que está presente nos nossos cultos de doutrina, porque às vezes se diz que não pode fazer, mas não se explica a fundamentação, né? Ou que existe uma essência dentro daquilo ali, dentro daquela, digamos, proibição. Mas o tom aqui era mais taxativo nesse sentido, tá? No legalismo existe uma barganha, uma espécie de troca, uma espécie de escambo, porque eu faço os meus sacrifícios, os meus rituais para receber o favor de Deus. E isso volta lá para aquela questão do mecanismo que eu estava dizendo para vocês, daquela conduta mecânica, né? É um processo, como eles falam, retroalimentativo, porque aí eu vou pecando e eu vou trazendo o meu sacrifício. Eu vou pecando e vou trazendo o meu sacrifício. Não existe algo que promova um aperfeiçoamento espiritual, né? É isso que Jesus observou, tá bom? No legalismo você tem uma aparência externa, porque, como nós estamos falando aqui, Jesus veio tratar o homem de dentro para fora. Mas por causa da religiosidade que imperou nesse legalismo, então as pessoas faziam as coisas de maneira externa, não é? Então, de repente, você pode estar ali abraçando o irmão, mas dentro do seu coração a pessoa quer matar aquele seu irmão, né? Isso é fruto de uma religiosidade externa, de aparência, tá bom? Agora, irmãos, o antinomismo, o que é o antinomismo? Ele é individualista, tá? Porque ele pensa em si mesmo, né? Foi aquilo que nós falamos lá. De repente, a ideia da serpente foi mostrar para Eva que ela é autônoma, que ela é independente, que ela era independente, que ela era autônoma, que ela podia pensar só em si mesma
na sua potencialidade. Você vai ser igual a Deus, conhecedor do bem e do mal, né? O antinomismo é relativista, como nós falamos aqui. Então, o relativismo é isso, né? É você não ter um parâmetro do que é certo e do que é errado. Eu é quem faço os meus parâmetros. Eu é quem digo que é certo e que é errado. Sou eu quem faço isso. Então, se de repente alguém me mostra uma cor de algum produto e esse produto é vermelho, vamos colocar aqui, eu tenho aqui um copo, tá? Vermelho, tá? Mas o relativismo, a pessoa pode chegar e dizer assim, olha que copo azul lindo, não é? Aí eu vou dizer, não, mas esse copo não é azul, esse copo é vermelho. Aí a pessoa diz, não, mas para mim ele é azul. E eu vou dizer, não, mas você não está vendo aqui, ele é vermelho. E a pessoa vai continuar dizendo, este é o seu ponto de vista. E isto é como você enxerga. Mas eu estou enxergando vermelho. Você entende o que é o relativismo? Irmãos, isso está também entrando dentro da igreja evangélica. Aí, nós vamos para o próximo ponto, porque o antinomismo também ele traz a libertinagem, já que o relativismo está dentro dele, então eu posso mudar a cor do copo do jeito que eu quiser e eu posso fazer o que eu quiser, porque sou eu quem faço a minha própria lei, tá? O antinomismo, ele não é revelativo, ou seja, não existe revelação, não existe Deus se revelando, porque o homem tira Deus da equação. E aí nós temos um problema sério, porque quando a gente tira Deus da equação, o que resta é só a desgraça humana, meus irmãos. Eu costumo dizer que o verdadeiro inferno é a ausência de Deus. É onde Deus não está, ali é o inferno, tá? Então, o antinomismo não existe revelação divina. O antinomismo, ele é antropocêntrico, ou seja, tem o homem como centro, ok? Que foi isso que Satanás fez lá no início, elevando, digamos assim, ou tentando elevar o potencial de Eva, mas na realidade só introduziu o pecado no mundo e com o pecado a morte, tá bom? O antinomismo ele é situacionista porque está dentro do sistema vigente. Então, todo sistema que está vigorando, ele está dentro dessa situação, tá bom? Meus amados, e aí quando a gente compara com o amor, como é que é isso? No Evangelho, o que impera é a lei do amor. E esse amor é como nós mostramos na aula passada. Ele se manifesta em relação a Deus para conosco, em relação a nós para com Deus e também em relação ao nosso próximo. Irmãos, Jesus resumiu toda a lei nesses dois pontos. E tudo que nós precisamos saber, tudo que nós precisamos seguir é estes dois pontos. Irmão, isso não é muito reducionista? Não é, não. Não é. Não é. Ora, se você sabe que você está dirigindo numa autoestrada e ali a velocidade máxima é de, vamos colocar aqui, 80 km. Ora, se você está andando abaixo disto, ou se você está andando no limite disso, até no limite disso, você sabe que você não tem que se preocupar com nenhuma infração de lei, você não precisa se preocupar com nenhum tipo de artifício que esteja ali para colocar uma multa em você,
porque você está andando conforme a lei. Então, é importante que a gente diga isso, porque as pessoas acham que a lei do amor, do Evangelho de Jesus, é uma lei permissiva, onde pode tudo. Não, senhores, não é desta forma. Então tem gente se enganando em relação a isso, tá? A lei do amor de Cristo é muito séria e ela é muito correta na sua aplicação. Veja, voltando ao exemplo da mulher que nós falamos aqui, quando Jesus pergunta para aquela multidão: vocês não têm nenhum pecado? Aquele que não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. E um a um foi saindo. E Jesus então perguntou para a mulher: mulher, onde é que estão os teus acusadores? Não sei, Senhor, foram embora. Eu também não vou te acusar, porque a lei do amor é assim. A lei do amor não acusa. Mas a lei do amor exige compromisso, exige uma seriedade. Aquela mulher ouviu de Jesus uma frase muito certa e muito correta: vá, mulher, vá para sua casa, mas não viva mais nesta vida, não peques mais. Isso é permissividade, irmãos? Evidentemente que não. Suponhamos que, e eu já fiz até essa substituição para dar um exemplo em um estudo que fiz para jovens, suponhamos que em vez de uma mulher adúltera, fosse, por exemplo, um homossexual. O que é que Jesus diria? A mesma coisa. Onde é que estão os teus acusadores? Não sei, Senhor, foram todos embora. Pois vá para sua casa, mas não fique nesta vida. Não cometa os mesmos erros. É simples assim. É porque, de fato, muitas vezes nós não queremos assumir que o Evangelho de Jesus, ele é abrangente, ele acolhe, ele é acolhedor, mas ele também trata com coisas sérias. O Evangelho de Jesus não vai abrir mão dos princípios do reino de Deus. Isso é muito claro, né? Hoje existe muita coisa estranha nesse sentido, né? Nós precisamos atentar para isto. Vamos lá, meus irmãos, o segundo ponto. A cólera. O segundo ponto diz: a cólera é o primeiro ato para o homicídio. Então, Jesus trata sobre isso, né? Jesus e o sexto mandamento. O nosso comentarista diz que a interpretação de Cristo foi mais elevada e mais profunda, porque revela que a ira ou a cólera contra o irmão é um tipo de homicídio no coração. Preste atenção, olha aí. Coloquei uma imagem, um desenho, né? Um desenho simples, mas que dá para a gente ilustrar, né? Que não tem nada a ver, porque às vezes tem irmãos que dizem: essas coisas assim é mais para criança, para adolescente. Não é não, irmão. É uma ilustração que tem um significado importante, né? Então, dentro do coração do homem é de onde nascem essas coisas, tá bom? Mateus 15, 19. Do coração do homem procede os maus pensamentos, na linguagem de hoje, né? Procede os maus pensamentos. Crimes, adultério, imoralidade, roubo, mentira, calúnia. Todas essas coisas, a fonte vem de lá do coração. Porque quando o pecado foi introduzido na raça humana, ele se alojou diretamente no coração humano, que é o centro de toda a vontade humana. Então, o nosso comentarista aqui, ele fala sobre isso, né? O que nós podemos deduzir é que a ira ou a falta de amor, está dentro daquele segundo aspecto do amor de Deus,
do amor, quando Jesus diz assim que toda a lei se resume nessas duas partes, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, né? Amor vertical, amor horizontal. Agora, se o amor horizontal ele está relacionado com o amor vertical, porque a fonte vem de lá, então significa dizer que a ira, e isso aqui é um conceito do R.N. Champlin, que ele diz, a ira quebra este mandamento. A cólera, a ira, quebra este mandamento. Pois não existe possibilidade de nós dizermos que amamos ao Senhor, mas ao mesmo tempo nós odiamos o nosso irmão. Então, meus queridos, precisamos cuidar do nosso coração, dessa questão da ira, tá bom? O comentarista aqui, ele cita, e eu tinha lembrado disso antes de ler a lição toda, eu me lembrei aqui do caso de Caim, tá bom? A ira com que Caim foi tomado, e eu gostaria de mostrar uma imagem para vocês para ilustrar isso. Quando Deus fala com Caim, olha, se tu procederes bem, não vai ser tudo bem para você, mas se tu procederes mal, olha, porque o pecado jaz à tua porta, a ti cumpre dominá-lo. Meus amados, segundo alguns estudiosos, comentaristas, essa construção desta frase, o pecado está à tua porta, cumpre a ti dominá-lo, faz alusão à espreita de um predador em relação à sua presa. Então você tem ali uma gazela, vamos colocar assim, né? Um gnu, como tem aqueles vídeos, né? Na África, aquela manada de gnus passando ali pelo Serengeti, atravessando o rio Nilo, né? Enfrentando os jacarés, né? Mas tem também os leões. E essa imagem é exatamente isso, né? No caso lá dos crocodilos, né, que é a expressão certa, eles também ficam naquela espreita ali, eles não se apresentam logo, até o momento de dar o bote. A mesma coisa aí do leão. O leão, ele fica naquela situação, esperando o momento de dar o bote e cair em cima da vítima, da presa, né, para destruí-la, para comê-la, tá? Essa expressão, ela remonta a isso. E aí é que a gente deve tomar em consideração, porque isso fala do mal que está ao nosso redor, né? Ou está intrínseco também em nós. Quando eu digo ao nosso derredor, estou falando do leão falso, do falso leão, de Satanás, que Tiago fala, como aquela fera que está, né, fazendo essa ronda ao nosso redor, na espreita, esperando o momento de atacar. Porque ele sabe que dentro de nós também tem a fragilidade humana e ele vai se valer disso. Irmãos, é por isso que acontecem os assassinatos, é por isso que acontecem as mortes, é por isso que acontece, não é, casos escabrosos sabe, que mostra, que demonstra essa ira, essa cólera que as pessoas têm em relação às demais. Nós precisamos aprender, como diz o hino da harpa, dominar o nosso mal. Dominar o nosso mal. Por isso que colocamos lá, fazendo aí uma paráfrase, né? Digamos assim, com um personagem muito conhecido, que é o Hulk. Colocamos lá no grupo, né? Domine o seu Hulk, né? Que de fato nós temos uma natureza pecaminosa, irmãos.
E não adianta, é interessante porque às vezes a gente olha assim, tem uma pessoa calma, né? Aquele irmão, aquela pessoa é tão calma, mas aí de repente a pessoa pode ser tomada, isso já aconteceu algumas vezes, a pessoa ser tomada de uma ira, de uma cólera e fazer uma ação que, sabe, quando você olha assim, você diz, não acredito que aquela pessoa fez isso. Por quê? Porque o mal está intrínseco em nós. Paulo dizia que esmurrava seu próprio corpo. Paulo dizia que aquilo que ele não queria fazer, ele fazia, e vice-versa, que ele queria fazer, não conseguia fazer. Que existe sim uma natureza pecaminosa, pulsante dentro de nós, que ela precisa ser domada, dominada pelo Espírito Santo de Deus. É por isso que o hino trata sobre isso, né? Coragem, ó crente, domina o teu mal. Então a gente precisa de fazer isso, porque vamos ter situações de pessoas usadas, de pessoas influenciadas pelo diabo, pelos demônios, para nos atacar, né? E nós precisamos saber, porque é aí que entra aquele texto que Jesus falou, que contamina o homem não é o que entra, mas sim o que sai. Porque, meus amados, como eu sempre digo, eu e você não temos controle sobre as ações das outras pessoas. Eu não posso controlar o que uma pessoa vem dizer a meu respeito, não é? E às vezes você pode até receber uma ofensa gratuita, digamos assim. Às vezes você pode provocar, né? Uma coisa simples, aí a pessoa faz uma ofensa mesmo grande. Mas às vezes você não tem culpa de nada e a pessoa vem com uma ofensa mesmo tremenda, com uma oposição tremenda. Mas aí, o que é que a Bíblia manda? O que é que Jesus quer dizer com isso? Eu não tenho controle sobre o que a pessoa vai dizer, sobre o que a pessoa vai fazer, mas eu preciso ter controle sobre as minhas próprias ações, sobre os meus próprios sentimentos. Eu não posso, irmãos, eu não posso agasalhar, abrigar, guardar dentro de mim sentimentos malignos. Costumo dizer que isto é a verdadeira feitiçaria do coração. Porque há religiões aí em que as pessoas fazem, não é? Oferenda aos seus deuses, às suas divindades, e algumas pessoas fazem para prejudicar o próximo, mas eu costumo dizer que a verdadeira feitiçaria é aquela que está dentro do coração. A verdadeira oferenda ao mal é exatamente este ódio, esta raiva, esta cólera que está dentro de mim. O pior de tudo isso é o auto-engano. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes as pessoas acham que fazendo isso realmente vão destruir a vida da outra pessoa. Quando na verdade a própria pessoa está se autodestruindo. E isso é tão triste, porque eu já ouvi pessoas dizerem dessa forma: eu vou para o inferno, mas eu não perdoo fulano de tal. Que coisa triste, irmãos. Seria tão bom a gente pensar de maneira racional, não é? Você se lembra quando Jesus expulsou os demônios do Gadareno? Não nos mande para o inferno, quer dizer, nem os próprios demônios querem ir para o inferno. Mas as pessoas aqui diziam: não, eu vou para o inferno, mas não perdoo aquele irmão ou aquela irmã. Isso é muito triste. Domine o seu mal, meu irmão. Não é fácil, eu sei disso. Mas saiba que você não vai conseguir sozinho, que você vai conseguir com a ajuda de Cristo. E Cristo foi sim
traído por um dos seus discípulos. Os outros o abandonou. Um outro o negou. Na cruz, ele perdoou a todas as pessoas que estavam lhe causando mal. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Meus amados, sabe, eu peço muito a Deus, para mim, para a minha própria vida, que nós tenhamos um coração igual ao de Jesus. Ah, irmão, é muito difícil, é impossível. Impossível não. Não é impossível. É completamente possível. Agora a gente precisa querer. A gente precisa colocar em prática isso. Que, aliás, é isto aí que é o próximo ponto, né? A questão do valor da pessoa humana. Porque Jesus valorizou a pessoa humana, né? E uma coisa que deve estar aqui evidente é o princípio que Jesus falou. É um princípio tão simples, mas nós não colocamos em prática. O que vocês querem que os outros façam a vocês, façam a eles também. Então, Jesus, entrando aqui nesse ponto da valorização da pessoa humana, Jesus valorizou as pessoas com ações concretas. É o que João entendeu muito bem isso, o apóstolo do amor. Filhinhos, amemos de fato, amemos de obra, amemos de ações, não de palavras. É muito fácil dizer eu te amo, né? É muito fácil. Mas fazer, agir, é outra coisa diferente. Mas nós precisamos fazer exatamente isto. Então Jesus valorizava as pessoas. Por exemplo, quando ele curou o servo do centurião romano. Ora, o centurião romano era inimigo de Cristo. Era inimigo da nação judaica, pois estava oprimindo a nação judaica. Só que ele amou também do mesmo jeito. Ele efetuou a cura do servo, daquele homem. Olha que coisa interessante, não é? Jesus também não permite a revanche, digamos assim, o ataque de Pedro, quando os soldados vêm para prendê-lo. Ele corta a orelha de Malco, Jesus vai lá e coloca de novo e repreende a Pedro. Olha, embainha a tua espada, porque todo aquele que viver pela espada vai morrer por ela também. Está muito claro isso daí, não precisa nem a gente discutir nada aqui de armas, nada, está muito claro o que Jesus falou, não é? Jesus, uma das manifestações mais impressionantes, irmãos, porque nós citamos aqui sobre Judas, a Bíblia diz que Jesus amou aos seus discípulos, e isso estava incluindo Judas, amou até o fim. Veja que Satanás entrou no coração de Judas, mas Jesus estava com o coração cheio de amor até pelo traidor. Que amor maravilhoso é esse, irmãos, que eu e você precisamos. Esta é a minha maior busca. Não me interessa ter título de doutor em divindade, de ser o teólogo. Não me interessa isso. O que me interessa é que a palavra de Deus tenha, de fato, resultado, proeminência na minha vida. O Evangelho de Cristo, é isso que nós precisamos. Nós não precisamos de títulos, tá bom? Olha, Jesus amou a Judas, demonstrando o quanto ele valorizava. Porque a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Não é? Então, na cruz, Jesus demonstrou essa valorização mais ainda quando ele ora pelos seus assassinos. Pai, perdoa,
porque eles não sabem o que estão fazendo. Louvado seja Deus. Isso é um amor maravilhoso, tá, irmãos? Um amor que excede tudo aquilo que nós entendemos, tá? Meus queridos, eu queria mostrar para vocês uma coisa interessante para exemplificar essa parte do amor. Esse gráfico aqui, poderia falar sobre ele em separado, que ele é bem amplo, mas é só para você entender o que foi que Cristo veio fazer por nós, para que a gente pudesse reverter isso para o próximo. Então esse gráfico fala da paz de Deus e da paz com Deus. São dois momentos diferentes. A paz de Deus veio, como eu falei para vocês, na vertical, de cima para baixo. E isso ficou muito claro no rasgar do véu. Olha que coisa interessante. Como é que o véu foi rasgado, irmãos? De alto a baixo, né? Então isso estava falando do fim da inimizade com Deus, porque nós estávamos inimigos de Deus. E Jesus veio para fazer, através da sua morte, da sua crucificação, para trazer de novo a nossa comunhão com Deus, a nossa paz com Deus. Agora, a partir do momento que o véu rasga, a partir do momento que a paz com Deus é instalada, e aí nós temos aí também do outro lado esse muro da separação, o fim desse muro da separação, que a gente sabe que isso está relacionado a judeus, gentios, homem, mulher, escravo, que com Cristo não tinha isso. É um só povo, é um só Deus, é uma só fé, é um só corpo, que é a igreja do Senhor Jesus. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Isto trouxe para nós esta pacificação interior. Glória a Deus. Porque quando a paz de Deus entra, invade, melhor dizendo, toma conta do nosso coração, sabe? A paz com o próximo é possível. Então a palavra de Deus diz claramente: se possível, quando depender de vós, tenham paz uns com os outros. Segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Paz e santificação são os óculos, são essas duas manifestações aqui, olha, dos óculos, né? Eu sempre digo, paz e santificação. Quando eu tiro meus óculos aqui, 4 graus, eu não consigo enxergar, eu estou vendo aqui tudo embaçado, mas quando eu coloco este óculos, eu enxergo direito, porque nós precisamos desta paz que excede todo entendimento e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Este seguir a paz é um caminhar aonde eu estou praticando a paz que está em mim. Por isso que nós cristãos, né, somos conhecidos como aqueles que dão a paz do Senhor, né? A paz que está em mim, ela sendo, digamos assim, espalhada para o meu próximo. Não é fácil, tá, irmãos? Eu não estou dizendo que é fácil, porque nós sempre seremos, de alguma forma, atingidos por pessoas que não querem o nosso bem, né? Mas aí nós precisamos pedir a Deus força para nós vencermos toda a adversidade nesse sentido. E aí, meu querido, esse assunto culmina ou conclui-se com a oferta do altar, né? E a desavença. E evidentemente aqui Jesus está fazendo uma referência ao que se fazia na época da lei e naquela época dele também, quando as pessoas iam levar a sua oferta no altar. Mas olha, o que Jesus veio dizer aqui é que não adianta você ir oferecer a sua oferta se o seu coração não é reto. É interessante que nós vemos esses exemplos desde o início do mundo. O povo judeu via esse exemplo desde o início do mundo, mas parece que a prática dele é muito complicada, porque você tem ali duas pessoas, dois personagens de natureza diferente oferecendo um sacrifício a Deus, mas é claro que Deus não aceita sacrifício
de alguém que tem uma postura inadequada, errada, como foi o caso de Caim. Deus rejeitou a oferta dele porque o coração dele não era reto diante de Deus e o que Deus quer, e se nós queremos que a oferta seja aceita pelo Senhor, o nosso coração precisa ser reto. Por isso precisamos evitar, por exemplo, a desavença, como é dito aí, né? O sacrifício ele precisava ser perfeito, o animal precisava ser perfeito, mas Cristo nos mostra agora que é o nosso coração, a nossa postura interior que precisa ser perfeita diante de Deus para que Ele aceite o nosso sacrifício. Então, é por isso que Paulo diz, olha, examine o homem a si mesmo e coma deste pão e beba deste vinho, porque tem muita gente aí comendo e bebendo indignamente, porque não discerniu o corpo do Senhor. Se o corpo do Senhor fala de uma unidade, então como é que eu ando em ódio, em raiva, em rancor do outro próximo, do meu irmão? Como é que eu quero ter comunhão com esse tipo de situação? Como é que eu quero oferecer o meu corpo, a minha vida em sacrifício a Deus, se este sacrifício não está correto diante de Deus? Então precisamos, irmãos, corrigir isso em nós, né? Precisamos levar em consideração. Eu gosto muito desse texto aqui, que Paulo fala sobre questões judiciais em Corinto. Então ele diz, algum de vós tendo algum negócio contra o outro, vocês ousam mesmo assim ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não há entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre outros irmãos? Em outras palavras, vocês precisam levar os problemas de vocês, a intriga de vocês para o judiciário, para a justiça humana, de maneira que a justiça humana vai olhar, mas esses dois aí não são crentes, né? Como às vezes acontece e aconteceu muito nessas brigas que tivemos aí no passado sobre convenções, então um levando o outro para a justiça, era uma coisa horrível isso. Então as pessoas lá, os ímpios olham para aquilo e dizem, como é que essas pessoas são crentes, mas estão processando o outro irmão? Eles não têm capacidade, é isso que Paulo está dizendo aqui, não tem capacidade de resolver esse problema sem precisar de levar para o judiciário, causando escândalo. Então, meus irmãos, nós precisamos ter, como dizem alguns, um comportamento de assertividade, né? A assertividade é esse componente que faz com que você seja firme, mas seja também direto, sem causar constrangimento a alguém, né? É defender os seus direitos, mas sem agredir ou ofender o direito dos outros, né? Principalmente na questão dos relacionamentos, que é isso aqui que Paulo estava dizendo. Vocês precisam se acertar, né? Dentro dessa questão dos relacionamentos, nós temos essas três opções aí que eu não vou falar mais por questão de tempo, mas é só para a gente entender. Nós podemos ter uma atitude agressiva, que vai dar vazão à cólera, à raiva, e a gente sabe que isso não vai levar a lugar nenhum produtivo. Nós podemos ter uma atitude passiva, né, de aceitar tudo, ou podemos ter uma atitude de assertividade, que é exatamente mostrar o seu direito sem ofender o próximo, entendendo também o direito dele, tá bom? É mais ou menos isso que Paulo está também dizendo aqui, que é importante quando nós tratamos de relacionamentos humanos. Meus queridos, eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade e pedir a você, se esse vídeo lhe agradou, você pode compartilhar para que outras pessoas também possam conhecer melhor o trabalho que nós fazemos, tá bom? Que Deus os abençoe em nome de Jesus.